rapaziada! Hoje eu trouxe um mangá muito criativo pra vocês. É sobre um cara que vira dono de uma dungeon, só que ele não pode sair dela, até que ele consiga alguns bilhões de pontos. E pra fazer isso, ele não coloca monstros normais na dungeon dele, ele simplesmente transforma essa dungeon em um cassino! Cara, eu simplesmente adorei ler esse negócio. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Esse é Madarame Takashi, um homem que vive apenas pelo prazer de apostar. Certo dia, ele acordou em um lugar escuro e desconhecido, o que levou esse coitado a pensar que tinha sido enterrado vivo. Dias antes, ele havia sido contratado pela Yakuza para uma aposta, mas acabou ganhando demais, o que deixou todo mundo pé da vida. É quando um orbe brilhante surge bem na sua frente. Esse orbe dava a ele as boas-vindas como o mestre da dungeon e oferecia opções para criar dungeons, monstros e itens. Ele então foca na opção de criar dungeons. Mal sabia ele o que estava prestes a acontecer. Então, um diagrama surge mostrando uma representação dele dentro de uma cúpula, ou melhor, do lugar onde ele está preso. Ele então mexe no diagrama, arrastando o dedo sobre o teto. E para sua surpresa, um buraco se abre na caverna. Ele se questiona se o buraco apareceu porque ele mexeu no diagrama. E ao ligar os pontos, um sorriso doentio toma seu rosto, pois ele percebe que aquilo não era um jogo. Com esse poder, ele talvez conseguisse sair dali. Analisando o mapa 3D, ele descobre que está no subsolo de uma montanha, a uns 30 metros da superfície. E tinha uma coisinha bem familiar. Ele estava dentro de uma cidade. Ao ver as carruagens, ele deduz que a civilização daquele lugar é medieval. Pelo menos ele não estava sozinho. Por fim, ele conclui que tá no mundo de fantasia e que agora é um mestre de dungeon, com o poder de criar o que quiser, até mesmo monstros. Ele então decide testar suas novas habilidades. Mas como criar monstros parecia meio perigoso, ele começa pela criação de itens, escolhendo uma espada. Ele vê uma lista de materiais, desde cobre até adamantite, que eu não sei o que é, e percebe que quanto maior a raridade e a força do metal, mais caro ele era. Ele até tenta criar uma espada de oricalco, mas o custo era de 1 bilhão de pontos. Assim, ele meio que se contenta em criar uma espada de ferro comum. Depois de alguns experimentos, ele entende que os itens do dia a dia eram baratos, enquanto criações mais complexas custavam uma fortuna. Produtos derivados de petróleo, por exemplo, eram caríssimos. Ele supõe que isso seja uma restrição do sistema para impedir a criação em massa de artefatos modernos. Mas ele logo percebe que existem brechas. Se um item já existe naquele mundo, como vidro fino ou papel, o custo de criação é baixo, pois a tecnologia e o esforço necessário são ignorados. Em seguida, ele explora a criação de objetos como baús e armadilhas, e descobre que copiar itens era mais barato do que criá-los do zero. Ele também podia criar áreas com magma ou florestas, mas o custo de manutenção era bem alto, o que tornava arriscado colocar em qualquer lugar. Agora, o problema era a criação de monstros, pois até o dragão mais barato custava 50 mil pontos, metade do que ele tinha. Mas para um dragão, viemos convenhamos, é muito barato, né? Ele também descobre que pode alterar as habilidades dos monstros como vitalidade, força e agilidade, além de poder adicionar características como veneno, resistência da pele e garras afiadas. Ele logo percebe que há uma correlação nos atributos. Monstros do tipo rato, por exemplo, podiam ter agilidade aumentada por um custo bem baixo, mas aumentar sua força ou vitalidade era bem caro. E isso fazia sentido, afinal seria meio estranho se um rato tivesse a força de um elefante. A ideia de poder criar qualquer coisa desde que tivesse pontos suficientes era tentadora. Os monstros também podiam receber habilidades, como sopro de fogo, magia de raio e até inteligência. E uma habilidade em particular chama sua atenção: o estilo de combate de aura. Essa aura mudava de cor, indo do amarelo até o vermelho, para indicar o aumento de seu poder. Mas nosso garotão logo descobre que existem limites para o aprimoramento de habilidades, impedindo a criação de monstros super poderosos. Um tanto receoso, ele espera não ser atacado pelos monstros que criar. Por segurança, ele decide criar uma criatura bem fraca, um corpo pequeno e redondo, coberto de pelos, com pernas finas, atributos no mínimo e custando apenas 1 ponto. Afinal, ele poderia ajustar os atributos depois, e seria apenas 1 ponto perdido se o monstro morresse por ser fraco demais. Mas quando ele estava prestes a confirmar, uma notificação surge. Como bônus de primeira vez, ele poderia dar à criatura a habilidade de inteligência classe X, o que o deixa um tanto surpreso, afinal, normalmente monstros fracos têm pouca inteligência. O nível máximo era X e acima de 4 eles poderiam se comunicar. Bom, aquilo era uma recompensa de iniciante, uma espécie de assistente, já que ele não poderia criar algo que não entendesse. Percebendo que quem o prendeu ali estava ansioso para que ele criasse uma masmorra, ele decide seguir o jogo e aumenta a inteligência da criatura. O resultado é uma pequena bola de pelos preta. Ele então pergunta se a criatura consegue falar. É quando a criatura agradece por tê-lo criado. Nosso garotão se apresenta como Madara e pergunta seu nome.
nome, mas como ela não tinha um, ele começa a chamá-la de Kerama. Madara vai direto ao ponto e pergunta pra Kerama o que é um mestre de dungeon, e Kerama explica que a função do mestre é proteger o orbe, o núcleo da masmorra. O núcleo atrai humanos, os mata e absorve mana dos seus corpos para expandir o território da masmorra. Madara pergunta o que seria uma mana, e seu novo assistente explica que a mana é a energia vital de todos os seres vivos, e o núcleo a converte em pontos. Madara então questiona o propósito disso tudo e quem criou o sistema de mestres, mas Kerama não sabe responder a essa pergunta. Em vez disso, revela o objetivo final: acumular 100 bilhões de pontos. O primeiro mestre da masmorra que atingir essa meta se tornará o governante do mundo. Nosso garotão acha essa ideia um sonho grande demais, mas logo decide que vai atrás dos 100 bilhões de pontos. Seguindo a sugestão de Kerama, ele expande o espaço em que se encontra, instala iluminação, papel de parede e até uma mesa com cadeiras, transformando o lugar em um escritório. Sentado em sua nova cadeira, ele pergunta como conseguir os 100 bilhões de pontos. E Kerama explica que existem 3 maneiras de ganhar pontos. Madara deduz que a primeira é matando humanos, ao que Kerama confirma. Assim como em um jogo, os humanos acumulam mais mana quanto mais treinam, então o ideal seria focar nos mais fortes. O problema é que isso atrairia aventureiros para destruir o núcleo da masmorra, o que resultaria na morte do mestre. Tudo se resumia a gerenciar o risco. O segundo método era absorver a mana das plantas e dos animais ao redor, mas isso renderia apenas 10 pontos por dia. E o terceiro era absorver a mana de humanos sem matá-los, já que eles possuíam mais energia vital do que as outras criaturas. Um aventureiro de nível médio, por exemplo, renderia cerca de 10 pontos de mana por hora dentro da masmorra. Madara então pergunta quantos pontos ganharia se matasse esse mesmo aventureiro, e a resposta era chocante: cerca de 10 mil pontos. Ele calcula que para chegar a 10 bilhões precisaria sacrificar 1 milhão de pessoas, o que era impossível, pois não havia tanta gente por perto. Ele sugere capturá-los, mas Kerama diz que seria muito difícil. A mana é energia vital e é liberada com mais intensidade quando as emoções estão à flor da pele. Por isso, a aventura na masmorra produz mana de alta qualidade. Tortura e aprisionamento poderiam gerar flutuações emocionais. Por isso mesmo, Madara se recusa a fazer isso. Kerama também não recomenda, pois os humanos não deixariam uma masmorra tão perigosa em paz. Além disso, era impossível criar uma masmorra que não pudesse ser destruída. Madara pensa em várias armadilhas, como o gás venenoso ou portas que não podem ser abertas, mas sabia que o sistema teria suas próprias regras. Kerama explica que, de acordo com as regras da masmorra, ela precisa ter uma forma de ser concluída, e essas eram as únicas regulações que deveria seguir ao construir seu domínio. Mas quem criou essas regras tão ridículas? Pergunta Madara, mas novamente Kerama não sabe responder. Com isso, ele pede para que Kerama explique tais regras em detalhes. Tá legal? Então vamos lá. Primeiro, a entrada deve se conectar ao núcleo por uma passagem com dimensões regulamentadas. Portas podem ser trancadas, mas a chave deve estar em um baú no mesmo andar. Quebra-cabeças com códigos insolúveis também não são permitidos. O desafio deve ser justo e solucionável por pelo menos 6 em cada 10 pessoas. Bom, Madara acha essas regras generosas demais com os invasores. E pro seu desespero, até as áreas de posicionamento de armadilhas eram meticulosamente regulamentadas. Ele reclama que com tantas restrições não havia como trapacear. Mas, meu senhor, essas são as regras. Madara então percebe que se a criação de itens tinha brechas, a criação de masmorras também deveria ter. Mudando de assunto, ele pede pra Kerama falar sobre os monstros. E a criaturinha diz que o posicionamento deles requer atenção. Basicamente, os monstros têm vontade própria e se movem por conta própria. Eles são hostis aos humanos e atacam sem precisar de ordens. Mas se a inteligência for baixa, eles podem acabar fugindo da masmorra. E isso preocupa bastante Madara, pois seria uma grande perda se seus monstros escapassem. Então ele sugere usar portas trancadas. Mas Kerama o lembra que os monstros também podem ativar armadilhas. A solução seria usar monstros imunes às armadilhas próximas, como um slime e um fosso de espinhos. O problema é que os aventureiros mais experientes poderiam adivinhar as armadilhas com base nos tipos de monstros, e o mais difícil era garantir água e a comida para eles. A principal razão para os monstros abandonarem uma masmorra era a falta de alimento. Além disso, algumas espécies tinham altas taxas de reprodução. A sugestão de Kerama era criar um ecossistema. Monstros fracos que se reproduzem rápido servirão de alimentos para os mais fortes. Madara começa a se perguntar se os outros mestres realmente se davam todo esse trabalho. É então que Kerama diz que tá ali para ajudá-lo com essas tarefas. Com isso, ele pensa em esqueletos e zumbis, que não precisam de comida. Kerama explica que esqueletos são baratos e revivem com o tempo, mas mesmo assim não os recomenda. Apesar do aviso, Madara decide criar alguns por conveniência. Assim, um esqueleto surge bem diante dele, balançando suas armas de forma primitiva. Bem assim. Ele fica espantado ao saber que essa era a única forma de ataque deles. E bem, golems e fantoches eram semelhantes, capazes só de ações simples, a menos que fossem treinados por muito tempo.
Além disso, esqueletos tinham muitas fraquezas, como ataques de clérigos, água benta e até armadilhas simples. Madara então questiona a utilidade deles, e a resposta o surpreende um pouquinho. Os mestres podiam possuir e controlar os esqueletos diretamente, tornando eles úteis e bem posicionados. Mas se até os esqueletos eram quase inúteis, ele pergunta quantas masmorras sobrevivem aos ataques de aventureiros e chegam ao segundo ano. E a resposta o deixa um pouquinho pasmo. Apenas 30%. E diante dessa baixa taxa de sobrevivência, ele muda de foco e pergunta sobre a cidade que viu no mapa. Kurama confirma que, a menos de uma hora de caminhada pro oeste, fica Road Lock, uma cidade fortaleza. Era uma próspera cidade comercial com aproximadamente 70 mil cidadãos. O número de habitantes era maior do que ele esperava, e como uma cidade comercial, o fluxo de pessoas, dinheiro e mercadorias deveria ser muito constante. Com tantos mercadores, era provável que bandidos aparecessem, o que exigia guardas habilidosos para protegê-los. Isso significava que Road Lock deveria ter um bom número de aventureiros atuando como guardas, e eu não sei como é que eu consegui falar o nome dessa cidade tão bem. Enquanto isso, um grupo de aventureiros caminhava perto da montanha, e uma garota chamada Melinda diz sentir uma mana estranha vinda do lugar, o que chama a atenção do seu líder, o Kaito. Ele então pede a opinião de suas outras duas companheiras, Tref e Sil. É quando seu parceiro, o Gantz, ignora o aviso e diz pra Kaito que eles deveriam ir pra casa. Mas a Cell, a outra membra do grupo, intervém, dizendo que os pressentimentos de Melinda sempre estão certos. Kaito então propõe que eles investiguem a base da montanha, e se não encontrarem nada, voltarão. Com isso, totalmente sem escolha, Gantz acaba concordando. E assim, o grupo se dirige para a montanha. Ao chegarem, eles encontram a entrada da masmorra, e Gantz admite que o pressentimento de Melinda estava certo. Kaito pergunta se ela sentiu algo quando passaram por ali há 2 dias, mas ela nega. Ele então conclui que a masmorra foi criada recentemente, como se estivesse implorando para ser explorada. Assim, ele abre a porta, mas para sua surpresa, o lugar não tinha nada a ver com a clássica masmorra. De volta à sua sala, Madara conclui que uma masmorra normal seria concluída em segundos. Por isso mesmo, ele acabou decidindo que os aventureiros vão concluir outra coisa. Sim, Madara acabou criando uma dungeon de cassino. Enquanto isso, na guilda de aventureiros de Road Lock, a vice-mestre Lady Pollet se encontra um tanto preocupada com a ausência do mestre da guilda. É quando Kaito aparece relatando a Pollet sobre a estranha masmorra de cassino, um lugar sem monstros ou armadilhas. Apesar da aparência, ele tinha certeza que aquele lugar era uma dungeon. É quando nós voltamos às primeiras impressões desse lugar misterioso. Ao entrarem, a Cell, a mais cagona do grupo, alerta sobre possíveis armadilhas. Assim, Kaito ordena que Melinda e a Cell procurem por elas, tanto armadilhas físicas quanto mágicas. É quando Ciel, a elfa do grupo, avista um baú do lado de fora da porta. E uma placa no baú anuncia uma grande inauguração, oferecendo 10 moedas para os primeiros visitantes. Gantz decide abrir o baú, e dentro eles encontram um punhado de moedas. Ele fica um tanto desapontado por não serem de ouro, e Kaito comenta que elas não parecem necessárias para concluir a masmorra. Trif pergunta a Kaito por onde eles deveriam começar a explorar, e ele aponta para uma grande porta, supondo que ela leve ao próximo andar. Gantz tenta forçar a porta, mas ela não se move nem um pouquinho. É quando eles percebem buracos em forma de sol e lua na porta. Melinda então encontra outro baú, e ao abri-lo, ele parece estar vazio, mas ela percebe que há algo no fundo. Trif lê uma inscrição: sussurre o prêmio desejado e insira as moedas necessárias. Assim, eles finalmente entendem a utilidade das moedas que encontraram antes. Melinda avista uma tábua de pedra, e nela havia uma lista de preços. Os símbolos do sol e da lua que abririam a porta custavam 100 mil moedas cada. Kaito decide testar o sistema, comprando uma poção de cura de baixo grau por 10 moedas. E para sua surpresa, a poção surge dentro do baú. Ele então pede para Trif avaliar o item, e usando sua habilidade de análise, e ela confirma que a poção é genuína. Agora, eles sabiam que precisavam de 200 mil moedas para abrir a porta. É quando Ciel percebe que o baú é uma caixa de troca. Melinda fica espantada ao ler a taxa de câmbio. 1000 moedas de prata croca, a moeda local, valiam apenas 10 moedas da masmorra. Eles precisariam de nada mais nada menos do que 20 milhões para avançar. O valor era absurdo, equivalente ao preço de uma casa em Road Lock. Trif comenta que, apesar do câmbio desfavorável, o preço da poção de cura era justo em comparação ao mercado da cidade. Kaito logo percebe a estratégia. Itens de maior valor tinham uma taxa de câmbio melhor. Eles então decidem procurar por mais moedas escondidas. E após não encontrarem nada, sua atenção se volta para as máquinas de caça-níqueis. Gantz nota que as máquinas têm uma entrada para moedas e eles decidem testar. Ao inserir uma moeda, Kaito fica um tanto hesitante. Completamente impaciente, Melinda aperta o botão ignorando os avisos de Kaito. A máquina gira e, de repente, várias moedas caem. Eles não entendem o que aconteceu. Mas Kaito
Kaito logo percebe. A máquina de caça-níqueis multiplicava as moedas. Animado com a descoberta, ele distribui as moedas pro grupo e os incentiva a tentar a sorte. E assim o grupo de aventureiros se entrega à febre do jogo. De volta à guilda, Kaito relata sua experiência para Lady Pollitt, descrevendo a masmorra como especial, mas muito divertida. Ela concorda que é incomum, mas se o perigo era baixo por não ter monstros, qual seria o problema? Ele explica que, por exigir muito tempo para ser concluída e ser perto da cidade, muitos aventureiros iriam para lá. Pollitt logo percebe que seu tio, o mestre da guilda, com certeza iria querer os detalhes. Ela deixa claro que não favorecia por ser sobrinho do mestre, então ela mesma decide que a guilda irá investigar, e ordena que Kaito a acompanhe com uma equipe de investigação na manhã seguinte. Agora, de volta ao andar mais baixo da masmorra, Madara observava tudo através de seu núcleo. Kirama admite que nunca imaginou um método tão engenhoso, e Madara explica que, apesar do prejuízo inicial por causa do bônus, da próxima vez teria lucro. Seu plano era atrair aventureiros fortes pro cassino e coletar a mana deles. O melhor de tudo era que, sem um chefe final, sua masmorra não corria risco de ser totalmente concluída. Com os pontos que sobraram, Madara se prepara para operar a próxima instalação. No dia seguinte, a equipe de investigação liderada por Pollitt chega à masmorra. Ela confirma que o lugar é realmente incomum e ordena que Kaito e seu grupo os protejam enquanto investigam. E bem, Kaito já estava viciado, prometendo a si mesmo que voltaria para os caça-níqueis assim que terminasse a tarefa. Ao chegarem ao baú, Ciel nota que hoje havia menos moedas grátis do que no dia anterior. Triff lê a placa e explica que agora as moedas eram exclusivas para os novos investigadores e para vice-presidente da guilda. Diante disso, Kaito e Gantz pensam seriamente em trocar dinheiro real por moedas da masmorra. Eles analisam a lista de prêmios e veem que, além dos itens de luxo como óleo de cabelo, ainda havia muitos espaços vazios. Pollitt e Kaito logo percebem o absurdo. Seriam necessárias 200 mil moedas apenas para abrir a porta principal. A vice-mestre chega a uma conclusão desanimadora. Essa masmorra nunca seria concluída por meios normais. Afinal, as moedas não podiam ser trocadas por dinheiro, apenas por itens valiosos, transformando as moedas da porta em uma fortuna inalcançável. Com um custo total chegando a 20 milhões de pratas, Pollitt afirma que a guilda jamais teria fundos para bancar tal exploração. É quando Kaito convence Pollitt a investigar as máquinas, alegando que jogar era a melhor forma de entender o mecanismo. Nosso garotão se empolga tanto que Pollitt precisa mandá-lo parar. É quando Gantz descobre que o cassino tinha subido de nível, com máquinas que aceitavam apostas muito maiores. Ele fica em êxtase ao ver suas moedas aumentando rapidamente, e percebe que quanto maior o risco, maior era o pagamento. De repente, Triff nota algo estranho. Um novo caminho havia surgido, onde antes era apenas uma parede. Kaito toma a frente e pede para Ciel mapear o local enquanto se mantém alerta para os possíveis monstros. E para surpresa de todos, o caminho levava a uma área com banheiros, o que deixa todo mundo ainda mais confuso. Ao entrarem, eles se deparam com um vestiário extremamente luxuoso, algo nunca visto em masmorras comuns. Melinda fica encantada com o nível de limpeza do banheiro, e Gantz brinca dizendo que o lugar era tão limpo que ele poderia até comer ali. Sem perder tempo, a garota arrasta Kaito para verificar também o banheiro feminino. Nosso garotão nota que o local estava impecável e, como esperado, não havia sinal de nenhum monstro por perto. É então que Gantz chama o grupo para ver outra sala, gritando que tinha encontrado algo ainda mais incrível. Kaito reclama da imprudência do grandalhão, mas acaba levando um susto ao ver o que o companheiro descobriu. Era uma enorme piscina de água quente. Lady Pollitt entra em colapso sem saber como diabos explicaria a existência de um spa em seu relatório oficial. Ela reconhece que o lugar é bizarro, mas começa a se questionar se os aventureiros deveriam realmente usar aquelas instalações. Melinda, no entanto, sugere que todas deveriam testar o banheiro imediatamente. Kaito tenta intervir, dizendo que é perigoso, mas as outras garotas e até os investigadores concordam com a ideia de Melinda. Melinda confessa que seu desejo de entrar naquela água era maior do que qualquer medo. E bem, Pollitt acaba cedendo, concordando que investigar o banho era uma necessidade técnica. Em um instante, todas as mulheres do grupo se unem. Kaito mal consegue acreditar que o grupo inteiro de mulheres havia se unido por causa de um simples banho de dungeon. Todo sorridente, Gantz se oferece para ficar de guarda enquanto elas se banham. Que falta de vergonha na cara, hein, grandalhão? É quando a Ciel saca sua adaga e, com um olhar meio intimidador, pergunta se ele tava querendo morrer. Vendo que Gantz estava prestes a virar comida de peixe, Kaito arrasta dali. Enquanto isso, Pollitt decide seguir pro vestiário. Lá, a vice-mestre nota mais uma caixa estranha que não tava nos relatórios anteriores. Então, eles leem essa placa da frente e descobrem que o baú era uma máquina de troca de moedas por sabonetes de diversos tamanhos. Ciel fica toda animada com a novidade e pede pra Kaito dar as moedas que ele ganhou. Em seguida, Melinda fica maravilhada com o perfume do sabonete e já começa a pedir as moedas pra comprar a versão maior e mais cara. As garotas comparam os sabonetes e Pollitt sugere que testem também a versão de 10 moedas pra ver se vale a pena. Enquanto isso, nosso garotão Kaito entra em desespero, choramingando pelas moedas que suou tanto pra ganhar nas máquinas. É quando Melinda nota que o baú de 10 moedas gerou algo diferente. Pollitt retira do baú um frasco de óleo de cabelo. Elas ficam encantadas ao perceberem que o perfume é idêntico a um óleo raríssimo do sul. Óleo esse usado apenas pela corte real. Mas o que mais espantava é que um item de luxo desse estava saindo
saindo só pelo preço de uma moeda de prata. Rapidamente o estoque se esgota, o que deixa as garotas um tanto decepcionadas, mas motivadas a comprar mais assim que o baú for restabelecido. Sem mais tempo para enrolação, Pollet bate palmas e ordena que os homens saiam imediatamente do vestiário. Enquanto os rapazes esperam do lado de fora, as mulheres aproveitam o banho luxuoso. Kaito e Gantz voltam pro salão principal e decidem gastar o tempo nas máquinas de caça-níqueis. Mas Gantz não consegue parar de pensar nas mulheres no banho, e Kaito avisa que com esses pensamentos ele vai acabar sendo morto por uma delas. Nosso garotão reflete sobre como as mulheres conseguem se empolgar tanto com coisas simples como banhos e perfumes. Porém, com as garotas ocupadas, eles poderiam jogar sem ninguém encher o saco. É quando de repente Melinda aparece chamando por Kaito. Ela elogia a qualidade do sabonete e do óleo e diz que o banho foi maravilhoso. Kaito tenta disfarçar o nervosismo e volta sua atenção pro jogo. Ele aperta o botão da máquina e, para sua surpresa, símbolos diferentes começam a se alinhar na tela. Os dois ficam paralisados ao verem 3 anjos enfileirados, algo que nunca tinha acontecido antes naquela masmorra. A princípio, nada acontece. Kaito teme ter perdido a aposta, já que o símbolo do anjo nem constava na tabela de prêmios. É quando a máquina faz um barulho ensurdecedor e uma montanha de moedas começa a jorrar sem parar. Melinda fica toda eufórica, percebendo que o símbolo do anjo era apenas um sinal de que uma sequência épica de vitórias estava por vir. Kaito entra em transe com a adrenalina do jogo, mas a diversão acaba quando o sol se põe. E Pollet ordena que todos troquem suas moedas por prêmios para finalizar o relatório da investigação. Kaito olha para suas moedas e inesperadamente compra o óleo de cabelo e o entrega para Melinda. Lá no fundo da masmorra, Madara celebra o enorme lucro que teve naquele dia. Kirama fica impressionado, admitindo que jamais imaginou que o desejo das mulheres por um banho quente seria tão lucrativo. Nosso mestre da dungeon explica que tudo aconteceu como planejado e que os boatos sobre o lugar atrairiam ainda mais pessoas em breve. Ele decide manter tudo como tá por enquanto, acumulando pontos para realizar um upgrade ainda maior no futuro. Logo, a notícia sobre a masmorra se espalha pela guilda, e os aventureiros não param de comentar sobre as maravilhas do lugar. No entanto, quanto mais pessoas na masmorra, mais trabalho. E Madara se sente exausto ao revisar os relatórios e as novas plantas de construção. Enquanto se enfia debaixo da mesa para ajustar os cabos de energia, ele pede para Kirama um status dos monitores. E o bichinho avisa que as conexões de alguns setores estão instáveis. A pequena bola de pelo se preocupa com o mestre e pede para ele descansar um pouco, se oferecendo para cuidar do resto. Mas Madara recusa, afirmando que eles já estão muito atrasados com o cronograma de obras. A renovação precisa ficar pronta em poucos dias, e ele não pode se dar o luxo de parar agora. O problema é que o sucesso foi grande demais. O cassino atraiu tanta gente que o lugar ficou completamente superlotado. As máquinas caça-níqueis estão sempre ocupadas. Além disso, as filas nos balcões de trocas estão quilométricas. E Madara sabe que os boatos de má gestão podem arruinar o seu negócio. Mesmo cansado, ele incentiva Kirama a continuar dando o seu melhor. E a bolinha de pelos reafirma com muito entusiasmo que ajudar seu mestre é seu maior dever. Enquanto isso, de volta ao mundo exterior, nosso garotão Kaito avança pela mata. Ele tá tão rápido que as garotas mal conseguem acompanhar. Kaito explica que eles precisam se apressar, pois ouviu boatos que a masmorra poderia simplesmente fugir ou mudar de lugar durante a renovação. Naquele mundo, dizem que as dungeons nascem e possuem vida própria. Uma masmorra viva tá em constante mudança, alterando salas e corredores para confundir os invasores. Aventureiros chamam essas grandes mudanças de períodos de transição, e é exatamente isso que eles encontram ao chegar na entrada. Diante deles surge uma fachada monumental e luxuosa, muito maior e imponente do que a entrada simples que viram no dia anterior. Triff e a Cell ficam impressionadas com o crescimento acelerado. Mesmo apreensivo, Kaito toma a liderança e diz pro grupo avançar e entrar na nova estrutura. Ele torce para que as reformas não tenham arruinado o que todos mais gostavam, as máquinas caça-níqueis e os banhos relaxantes. Mas logo na entrada, o grupo para de andar ao notar vultos estranhos se aproximando pelo corredor. Pela primeira vez naquele lugar, monstros de verdade apareceram, sendo 2 esqueletos. Kaito grita para todos tomarem posições de batalha. Com um movimento veloz e preciso, nosso herói avança e corta um dos mortos-vivos ao meio antes mesmo dele reagir. Melinda não fica para trás e invoca sua magia de fogo, lançando uma rajada ardente para pulverizar o segundo esqueleto. Triff se prepara para usar magia de exorcismo, acreditando que ataques normais não seriam suficientes para destruir eles definitivamente. No entanto, Kaito percebe algo bizarro. Os esqueletos não fizeram absolutamente nada para tentar contra-atacar ou se defender. Intrigado, ele ordena para ninguém ataque e decide esperar para que eles se reconstruam para observar como essas criaturas se comportam. E bem, assim que o esqueleto se regenera, ele faz uma reverência pro grupo. Apesar da aparência assustadora, as criaturas continuam pacíficas, o que faz Kaito decidir que eles precisam continuar a investigação com cautela. Assim, ao avançar pelos corredores, eles logo percebem que o interior da masmorra agora é 4 vezes maior do que antes. O salão principal tá repleto de novas máquinas e, pro choque de todos, há esqueletos sentados nas mesas agindo como jogadores. Um dos esqueletos tá segurando uma vassoura, limpando o chão como se fosse um funcionário de hotel. Eles passam por uma área de restaurante e taverna que, segundo as placas, ainda tá sendo preparada para os clientes. Ao chegarem no balcão
balcão de prêmios, veem que o lugar mudou completamente, agora protegido por grades de ferro e operado por vários esqueletos. Triff nota que a antiga caixa de troca sumiu, e agora todas as transações devem ser feitas diretamente com os monstros funcionários. Gantz fica confuso com as grades, e pergunta se elas servem para proteger os aventureiros de um ataque surpresa. Mas Kaito logo entende a lógica de Madara. As grades estão lá para proteger os esqueletos indefesos da violência dos aventureiros. Melinda, já sem paciência para teorias, exige ver como ficou a área dos banhos. E ao chegarem lá, ficam boquiabertos. A área é gigantesca, com várias piscinas novas e um luxo que supera qualquer spa da cidade. Melinda nota que algumas partes da água possuem espumas e bolhas, o que a deixa ansiosa para contar a novidade para Pollet. Logo adiante, eles descobrem uma nova sala, tomada por um calor intenso e muito vapor. A Cell explica que aquilo é uma sauna, um costume comum nas terras do norte, onde as pessoas entram para suar e relaxar. A Cell garante que a sensação é divina após um banho bem gelado. Em seguida, eles encontram uma nova área de descanso chamada Lounge, equipada com baú que troca moedas por gelo e bebidas. Mas enquanto todo mundo fica ansioso para testar esse tipo de coisa, Gantz aponta para o lado oposto, notando uma nova passagem que leva para as profundezas da masmorra. Uma placa anuncia quartos para 3 pessoas por 50 moedas à noite. Kaito mal consegue acreditar que existe uma estalagem ali. Ao entrarem, Kaito nota que o quarto é bem mais estreito do que ele imaginava. Gantz e Ciel comentam que, embora costumem acampar em masmorras, nunca viram uma que oferecesse esse tipo de conforto. Nosso garotão começa a pensar que usar aquele lugar como uma base avançada seria extremamente conveniente. Mas Melinda tá meio desconfiada e pergunta se ele só quer ficar ali pra jogar nas máquinas. Mas é claro que ele nega, dizendo que é pelo acesso estratégico. E bem, o cassino fica no meio do caminho entre o Roadlock e a masmorra Iron Blood, o que economiza horas de viagem. Porém, Melinda não parece nem um pouco convencida com a desculpa do garoto. Mas eles calculam que 5.000 crocas por um quarto pra 3 pessoas é uma pechincha imperdível. E Triff meio que concorda, lembrando que os preços em Roadlock subiram e as estalagens baratas custam 3.000 por pessoa. Kaito reflete que, por mais estranho que pareça, dormir em uma masmorra pode ser mais seguro do que em hotéis de quinta categoria cheios de ladrões. Afinal, seres humanos são muito mais assustadores. Com isso, ele decide que a maior parte da investigação tá concluída. Mas antes de sair, ele nota um esqueleto em uma das mesas de jogo. Curioso, Kaito diz que vai dar uma olhadinha sozinho primeiro para garantir que não seja uma emboscada. E pro susto de todos, o morto-vivo os cumprimenta, dando-lhes as boas-vindas. A criatura explica que aquela é a mesa de Blackjack e pergunta se eles gostariam de tentar a sorte. Triff entra em pânico sem acreditar que um simples esqueleto de masmorra é capaz de falar. Nosso garotão, sempre disposto a um desafio, aceita o convite para jogar. Mas como não conhece as regras, Kaito pede para fazer um teste sem apostar nada primeiro. Assim, o esqueleto mostra as cartas chamadas trunfos, e o garoto percebe que é bem parecido com os jogos que existem em sua cidade. O monstro assume seu papel como o croupier da mesa, palavra essa que eu acabei de aprender. As regras são simples, chegar o mais perto possível de 21, e entendendo tudo isso, Kaito decide apostar algumas moedas de verdade. A partida começa e o esqueleto distribui as cartas, mostrando uma mão de 12 pontos. O esqueleto é forçado a tirar outra carta e acaba estourando o limite com 22 pontos totais. Melinda pergunta se ele ganhou, ao que Kaito confirma. Em seguida, o esqueleto parabeniza pela jogada de forma muito cordial. Na saída, a criatura faz outra reverência e diz que aguarda ansiosamente pela próxima visita do grupo. Cara, isso aqui é muito maneiro. Gantz observa que, apesar de bizarro, o ambiente parece perfeitamente seguro para os humanos. Agora, o grande desafio de Kaito era descobrir como diabos ele explicaria tudo aquilo para mestre da guilda. Ao ouvir o relatório, o mestre Gillian explode de raiva, perguntando se Kaito estava brincando sobre esqueletos falantes e hotéis. Gillian, o líder supremo da guilda local, não parece nem um pouco satisfeito com as novidades. Ele reclama que a masmorra já tá atrapalhando o trabalho, já que os jovens aventureiros não saem mais do cassino. Mas o mestre revela que o problema real e muito mais sério era aquele bendito óleo de cabelo. Boatos dizem que o item é tão valioso que um frasco alcançou o preço astronômico de 10 moedas de ouro em um leilão. Ao ouvir isso, Kaito fica sem acreditar, lembrando que o preço de mercado para algo assim deveria ser apenas 4 moedas de ouro. Gillian teme que os mercadores comecem a especular e que os preços saiam totalmente do controle. Além disso, a fama das fontes termais está se espalhando e logo a masmorra será inundada por cidadãos comuns querendo um banho. O mestre afirma que, por mais pacífica que pareça, a masmorra continua sendo um perigo que não pode ser ignorado. Kaito pergunta se o plano é enviar um exército para conquistar o lugar de uma vez por todas. Furioso, Gillian soca a mesa e grita que se conquistar aquele lugar fosse possível, ele não estaria ali perdendo tempo reclamando. Afinal, se ele destruir o lugar, ele vai ser alvo de muitas críticas. Como até a filha de um nobre veio atrás do óleo, os mercadores também iriam à loucura. Vendo o desespero do mestre, nosso garotão percebe que ser o chefe da guilda é um trabalho muito mais ingrato do que ele imaginava. De qualquer forma, ele sabe que não pode ignorar esse problema se quiser continuar aproveitando o cassino em paz. É então que Kaito dá uma ideia: colocar guardas da própria guilda dentro da masmorra para vigiar tudo de perto. Gillian fica meio intrigado com a sugestão de contratar aventureiros apenas para fazer a segurança de um lugar que deveria ser explorado. Porém, o mestre logo questiona quem pagaria por isso, já que ninguém trabalharia de graça em um lugar tão estranho. É
quando ele pergunta se a guilda não poderia simplesmente monopolizar a venda do óleo de cabelo. Ele explica que usar o lucro das vendas para financiar a segurança manteria os mercadores na linha e resolveria o problema financeiro. Ele ainda brinca dizendo que os incidentes em masmorras não são crimes, então a guilda poderia deixar os engraçadinhos sofrerem um pouco. Gillian começa a considerar a ideia, mas lembra que as leis do reino sobre territórios de masmorras são bem específicas. Kaito insiste que masmorras são território dos aventureiros e que a intromissão de mercadorias está bem errada, então um preço fixo ajudaria todos. Ele ainda sugere guardar alguns frascos extras para presentear os nobres e manter a política da cidade em ordem. Antes de mais nada, o garoto se defende, dizendo que é óbvio que a violência é inaceitável, mas uma pressãozinha comercial não faria mal a ninguém. Ao ouvir isso, Gillian admite que o plano não é nada mal. Ele solta que Kaito parece ter muito mais talento para burocracia e negócios do que para a vida de aventureiro. E sem dó nem piedade completa, dizendo que, como guerreiro, o coitado não passa de um aventureiro de segunda categoria. Enquanto isso, nas profundezas da masmorra, Madara observa o movimento pelas telas. Nosso mestre da masmorra conversa com Kerama. Ele se sente aliviado, porque a grande renovação correu exatamente como planejado. Ele acha curioso que a guilda tenha decidido estacionar guardas ali, e já cogita construir uma estação própria para acomodá-los melhor. Mas o que realmente intriga é o setor de hospedagem, que tá atraindo muito mais clientes regulares do que o esperado. Kerama explica que os aventureiros usam o lugar como uma base para explorar masmorras vizinhas, aproveitando as máquinas até tarde da noite. Mas nem tudo era perfeito. O problema agora era econômico, e nosso mestre sabia que precisava agir rápido para não causar um colapso. A masmorra estava acumulando uma quantidade absurda de moedas de prata, e dinheiro parado é um veneno para qualquer economia. Se ele continuasse estocando prata assim, causaria uma escassez no mundo humano, mudando drasticamente o valor da moeda e gerando caos. Madara logo dá uma aula para Kerama, explicando que pequenas distorções na economia podem se tornar ondas destrutivas impossíveis de parar. O pequeno bichinho fica meio confuso e pergunta como o mestre pretende liberar todas aquelas moedas de volta para os seres humanos. Madara reflete que permitir a troca direta por dinheiro vivo poderia atrair o tipo errado de cliente e arruinar o clima do cassino. É então que ele tem uma ideia brilhante, que é criar uma máquina de garra, para as pessoas tentarem pescar prêmios e moedas. De volta à superfície, esse ex-aventureiro anão chamado Gouki começa a resmungar por não ter recebido o convite para trabalhar na masmorra. Enquanto isso, as garotas do grupo de Kaito aproveitam a alegria do spa. Do lado de fora, nossa garota, que eu acabei esquecendo o nome, observa que cada dia que se passa, o número de visitantes da masmorra só faz aumentar. No corredor, Kaito encontra Dan, um dos novos guardas, e pergunta se ele já tá se acostumando com o trabalho de vigia. É quando Dan mostra seu alojamento, que é totalmente mobiliado e mantido impecável pelos esqueletos. Ao ver tanto luxo e conforto, nosso herói mal consegue esconder a pontada de inveja que sente da vida boa dos guardas. Dan pergunta se Kaito vai passar a noite, mas o garoto diz que voltará pra cidade assim que as garotas terminarem o banho. Os dois começam a discutir sobre qual jogo é melhor, com Dan defendendo o Blackjack, enquanto Kaito prefere os caça-níqueis. A rivalidade entre os dois aumenta, cada um defendendo seu vício favorito. Mas Dan encerra a conversa dizendo que a febre do momento era o pegue o dinheiro. O jogo utiliza uma mão de argila, um monstro de nível baixo para pescar as moedas, custando 10 pratas por tentativa e com limite diário. Kaito observa a montanha de dinheiro dentro do vidro e decide que precisa tentar a sorte antes de ir embora. E bem, o monstro que pesca as moedas é considerado por todos um dos mais irritantes, o que faz Dan elogiar o mestre da masmorra pela audácia de transformar o bicho em um simples brinquedo. Nosso herói pergunta se o guarda já tentou e se conseguiu pegar a lendária moeda preta que fica escondida no fundo. E Dan responde que, se tivesse conseguido, não estaria ali trabalhando como segurança. No meio da prata e do ouro existem moedas coloridas chamadas de moedas de vitória, que dão chances extras e prêmios especiais. Mas entre todas elas existe apenas uma única moeda preta, a mais rara e cobiçada por todo o cassino. Dan se empolga todo ao explicar que pegar aquela moeda é o sonho de todos, pois ela permite levar todo o dinheiro da caixa de uma vez só. Ele ainda revela que ouviu boatos de um torneio especial que será realizado em breve, usando uma mão de argila gigante. De repente, em uma mesa de blackjack, alguém grita "trapaça!". Um aventureiro acusa o pobre esqueleto a ter trocado as cartas e exige seu dinheiro de volta aos berros. Kaito comenta que o cassino deixa as pessoas ganharem aos poucos, então aquele cara provavelmente tentou uma jogada suja para lucrar alto. O homem saca a espada para atacar o monstro, e vendo tamanha covardia com esse esqueletinho tão bonitinho, Kaito ordena que os guardas parem ele. Lá embaixo, Madara explica para Kerama que as máquinas são programadas para dar lucro, mas que é preciso deixar alguém ganhar de vez em quando. Ele pergunta quantos esqueletos foram destruídos hoje e fica satisfeito ao saber que o número tá diminuindo drasticamente. O mestre se sente um pouco aliviado ao ver que a equipe de segurança tá dando conta dos baderneiros. Com tudo sob controle, Madara dá um sorriso e diz que finalmente chegou a hora de colocar seu verdadeiro plano em prática. O que o mestre pretende fazer é algo totalmente inédito na história das dungeons, diz a pequena bola de pelos. Madara afirma que ser um pioneiro é uma honra e começa a pensar quem seria o melhor mediador para essa nova fase. Ele observa Kaito pelo monitor e conclui que o garoto é o homem ideal para o trabalho. Logo depois, na cidade, um anúncio avisa que
que a masmorra enviou uma solicitação de trabalho para a guilda. Kaito entrega a carta para Gillian, que fica meio pasmo ao ver que o mestre da masmorra quer contratar humanos. O líder da guilda reflete que, se os monstros têm inteligência, eles têm autonomia para fazer contratações como qualquer outra pessoa. O anúncio revela que a masmorra tá recrutando um chefe de cozinha experiente para trabalhar no novo restaurante do cassino. Kaito confessa que não gostaria de comer algo feito por monstros e Gillian concorda que um restaurante em uma masmorra é bizarro. Mas nosso herói nota que o salário de 300 mil crocas e as promoções são condições excelentes para qualquer trabalhador. Ele avisa ao tio que, se a guilda não aceitar logo, o mestre da masmorra pode acabar procurando profissionais em outros lugares. Gillian fica furioso com a audácia dessa dungeon, mas sabe que não pode simplesmente ignorar uma oferta tão lucrativa. Sem muita escolha, ele admite que o jeito é ceder e decide procurar alguém que esteja precisando muito de dinheiro. O mestre então se lembra de Gouki, um ex-aventureiro que talvez seja o homem certo para essa missão. Gouki tinha uma história complicada, ele quebrou sua própria loja e se afundou em dívidas após dar uma surra em um nobre folgado. Como Gillian assumiu suas dívidas, o pobre coitado não tem outra opção a não ser aceitar qualquer trabalho para pagar o que deve. Dito isso, Brutamontes agora caminha em direção ao cassino, prometendo quitar sua dívida e sair daquele lugar o mais rápido possível. Mas assim que ele atravessa os portões, Gouki fica completamente boquiaberto com o que encontra lá dentro. Ele dá de cara com as garotas saindo do banho. O homem observa as luzes e o som das máquinas e logo questiona se aquele lugar cheio de gente feliz é mesmo a masmorra. Ele vê os guardas da guilda posicionados nos corredores e logo percebe que os boatos sobre a segurança do local eram verdadeiros. Olhando para um dos guardas, o anão nota que a aura dele é vermelha, o nível mais avançado e perigoso que um guerreiro pode atingir. E isso deixa extremamente empolgado. Então Gouki se apresenta e pergunta se o monstro já sabia da sua vinda por ordem de Gillian. O Brutamontes pergunta se aquele morto-vivo era o mestre do lugar, mas o esqueleto esclarece que é só um subordinado encarregado de guiá-lo. Sem mais delongas, o esqueleto pede para acompanhá-lo, pois iria mostrar pessoalmente onde seria o novo local de trabalho do grandalhão, ou melhor, pequeno homenzinho forte. Enquanto caminha, Gouki resmunga que a cozinha de uma masmorra deve ser um completo lixão imundo. Mas ao abrir as portas, o homem trava. A cozinha era simplesmente monumental e impecável, brilhando de tão limpa e equipada com o que havia de melhor no mercado. Ele fica completamente pasmo ao ver mais de 10 fogões de ferramentas mágicas de última geração perfilados. E não parava por aí, o lugar ainda contava com 4 fornos extra grandes instalados. Ao entrar no estoque, Gouki sente o ar gelado e percebe que o lugar possui uma câmara de gelo inteira para conservar os alimentos. Ele pega um tomate e nota o frescor absurdo do ingrediente. Aquele nível de luxo só existia para mais alta nobreza ou mercadores ricos. O esqueleto então pergunta se o grandalhão acha que falta alguma instalação ou equipamento essencial ali. E suando frio de tanto nervosismo, o coitado admite que o lugar não deixa nada a desejar. Gouki aceita que a estrutura é ótima, mas deixa claro que não quer o monstro se metendo nas suas panelas enquanto estiver gerenciando a loja. Então o morto-vivo garante que, fora do horário da manhã, o chefe terá total liberdade para operar o restaurante como bem entender durante as noites. A única condição imposta pelo sistema era que ele servisse uma comida deliciosa por um preço que fosse justo para os clientes. E dito isso, o anão aceita na hora, garantindo que sua honra não deixaria cobrar caro demais e nem servir nada que fosse de má qualidade. Curioso, Gouki pergunta se o monstro já tinha algum plano ou ideia em mente para o que deveria servir durante o café da manhã. O esqueleto menciona que estava pensando em um estilo de buffet, uma palavra que deixa o Brutamontes um tanto confuso. A criatura explica que se trata de uma forma de servir onde os próprios clientes se servem com tudo o que tiverem vontade de comer. Gouki entra em colapso, gritando que um como à vontade para aventureiros faria todo o estoque sumir em questão de minutos. Porém, ele logo se lembra de sua juventude e dos amigos que morreram de fome. Por conta disso, seu desejo é ver os jovens comendo até se fartarem. O monstro decide que o preço fixo para o café será uma moeda de prata, o equivalente a 1000 crocas por pessoa. O anão acha o valor um pouco salgado para um café da manhã. É então que o esqueleto revela a cartada final. Para os hóspedes que estiverem dormindo no hotel da masmorra, a refeição seria totalmente gratuita. Totalmente convencido, agora Gouki aperta a mão do monstro e sela o acordo. Pouco depois, panfletos começam a circular anunciando a grande inauguração do hotel do cassino. O grupo de Kaito fica em choque com os preços mensais de até 250 mil moedas. Todos acham um valor absurdo comparado aos aluguéis da cidade. Nosso herói logo nota uma observação no papel dizendo que os interessados poderiam fazer uma visita guiada para conhecer os novos quartos. Ao chegarem lá, o esqueleto os recebe pelo nome, o que deixa Kaito um tanto surpreso. Então o grupo entra em uma suíte luxuosa, com mesa de jantar, sofás confortáveis e até uma cozinha privativa completa só para o uso deles. O funcionário explica que a limpeza é feita diariamente e que cada quarto possui um cofre mágico para guardar itens de valor. Kaito admite que o lugar vale cada centavo, mas sente que o custo ainda está um pouco acima do que o grupo pode pagar no momento. Ele encontra um bilhete de café da manhã e o monstro explica que é um convite especial para quem decidir se hospedar ali. Então o esqueleto repete que o café será no estilo buffet e com toda a paciência o guia explica que é um sistema
sistema onde cada pessoa escolhe e se serve da quantidade de comida que quiser. Com isso, uma mesa monumental cheia de pães, carnes e diversos pratos deliciosos é mostrada. Espera aí, a gente pode comer o quanto a gente quiser. Para completar o nocaute, o esqueleto avisa que saladas, frutas, sucos e sopas também estão inclusos no pacote. Com Gouki na cozinha, o esqueleto garante que o sabor das refeições será do mesmo nível dos melhores restaurantes. Melinda pergunta se apenas os hóspedes podem comer, e o esqueleto explica que os outros podem usar o serviço pagando uma taxa de 1000 crocas. Kaito reflete que, por ser um banquete liberado, o preço é justo, mas 1000 pratas ainda pesa no bolso de quem só quer tomar um café da manhã. Enquanto isso, o Gantz já tá em outro mundo, salivando só de pensar em comer até não aguentar mais. Nosso herói então pergunta se ainda existem quartos disponíveis, ao que o esqueleto confirma. Assim, Kaito toma uma xícara de chá e aproveita o silêncio e o luxo do novo hotel da masmorra. Ele admite que o lugar é confortável demais, e já cogita seriamente transformar aquela suíte em sua nova base de operações oficial. Mas o coitado lembra que precisa vender os itens e prestar contas na guilda, o que o faz desejar que houvesse uma loja de compra e venda perto dele. É quando de repente uma ideia vem à mente de Kaito. Bem, a solução é simples. Basta construir uma loja de compra e venda de itens dentro da própria masmorra. Porém, Kaito percebe que uma loja só não basta, pois eles também precisariam de oficinas para consertar armas e armaduras, além de mercadores. Ele coloca a mão na cabeça, notando que naquela escala, o lugar deixaria de ser apenas uma masmorra e se transformaria numa pequena cidade. É quando ele tem outra sacada genial. Por que não tentar estabelecer uma subsede oficial da guilda de aventureiros ali dentro? Nosso herói logo imagina como seria a reação do seu tio Gillian ao ouvir uma proposta tão absurda quanto essa. Enquanto isso, batidas ecoam na porta do escritório de Madara. Um esqueleto traz o relatório diário pro mestre. É quando Keirama avisa que o buffet de café da manhã foi um sucesso absoluto, mas que o estoque de ingredientes acabou muito antes do esperado. Mas nosso mestre não se preocupa e diz que o custo dos ingredientes é baixo, que o lucro das hospedagens compensa qualquer gasto extra. O pequeno Keirama e o esqueleto então se aproximam para dar os parabéns ao seu mestre por uma conquista histórica. O bichinho revela que finalmente o lucro líquido diário da masmorra ultrapassou a marca impressionante de 10.000 pontos. Keirama explica que poucos mestres conseguiram atingir essa meta em apenas 6 meses de operação, mas nosso protagonista logo conclui que o crescimento deve parar por ali, já que quase todos os aventureiros da cidade já visitam o local. Madara atingiu o limite de crescimento regional, e o próximo passo natural seria o declínio. Keirama calcula que, com esse ritmo, levaria 3.000 anos para atingir 100 bilhões de pontos, o que faz os dois caírem na risada. Keirama explica que enquanto o núcleo dele existir, ele não vai morrer, mas Madara explica que o gosto das pessoas muda e logo surgirão concorrentes para o seu cassino. Ele conclui que, para alcançar o objetivo de governar o mundo, ele precisará de pelo menos 50 vezes mais clientes do que tem agora. Longe dali, em um salão monumental chamado Grand Hall, o sucesso de Madara começa a atrair olhares poderosos e perigosos. Um homem observa os registros e comenta sobre como o novato Madarame está acumulando pontos em uma velocidade assustadora. Outro mestre reclama que cobrar taxas altas apenas para abrir as portas da dungeon vai contra todos os princípios básicos do sistema. Uma dama revela pro líder Dogos Gara que Madara é um mestre patético, que não matou sequer uma pessoa até hoje. Já um mestre dragão acha um absurdo que alguém tão mole esteja fazendo tanto sucesso. Uma elfa revela que já faz quase um ano desde que Madara começou sua jornada como mestre de dungeon, e ordena que Madarame seja convocado imediatamente para uma audiência de inquérito diante dos grandes mestres. É quando um homem charmoso chamado Jake caminha pelo cassino. Ele é conhecido por todos como um homem rico e muito generoso. Mal sabem eles que Jake é um disfarce de Madara, e esse vagabundo se diverte muito imaginando a cara que eles iam fazer se soubessem sua verdadeira identidade. O mestre costuma usar esse boneco humanoide para circular pelo cassino, aproveitando para relaxar e observar tudo de perto. Ele encontra uma bela mulher chamada Alessandra e a elogia, o que a faz elogiá-lo de volta, dizendo que Jake é sempre um homem muito honesto e encantador. Jake repara na cor das unhas dela e pergunta se aquilo seria um dos novos prêmios que chegaram ao cassino. Alessandra fica toda empolgada e pergunta como ele os conhece, mas claro, Madara continua seu disfarce. Ao interagir com os aventureiros dessa forma, ele consegue coletar informações valiosas e realizar suas pesquisas de mercado. De repente, Alessandra convida Jake para um jantar romântico naquela mesma noite. Porém, ele recusa, dizendo que já tem um compromisso marcado com uma mulher chamada Misha, o que faz a garota explodir de raiva. Ela bate o pé e corre para longe dele. Na verdade, Misha é apenas outra forma temporária que Madara controla para entender melhor as necessidades do público feminino. Em seguida, ele se dirige ao balcão do bar e pede uma
bebida pra relaxar. Mas Jake deixa claro que não veio apenas pra beber. O que ele realmente busca são informações profundas sobre o funcionamento daquele mundo. Ele ouve sobre um abismo sem fim, uma torre que toca os céus e uma árvore do mundo que tem o tamanho de uma cordilheira. Ele reflete sobre uma suposta guerra mítica que teria acontecido há mais de 1000 anos, embora ninguém saiba se é real. Maria sugere que ele ouça histórias sobre os guerreiros lendários que desafiam as famosas 8 grandes masmorras. Essas são as dungeons mais perigosas do mundo, conhecidas por serem lugares completamente impossíveis de serem conquistados. Porém, Maria revela que os boatos atuais dizem que finalmente elas podem estar prestes a ser conquistadas. A atendente explica que existem 4 pessoas específicas, que segundo rumores seriam as únicas capazes de realizar esse feito. O primeiro é Sigurd, o espadachim que partiu uma bola de ferro gigante ao meio, e agora desafia a masmorra do dragão negro. Depois temos Yogiri, o assassino fantasma, cuja face ninguém nunca viu, atualmente tentando conquistar a masmorra da lâmina malévola. A terceira é Altair Vermilion, uma bruxa genial que usava magias de nível altíssimo com apenas 10 anos, e agora busca a masmorra de Lotus. E por fim, Cristiana, a santa da Igreja da Salvação, dotada de poderes de cura divinos e que agora desafia a masmorra da donzela celestial. Com isso, Jake agradece pela história fascinante e pede que a mulher do balcão lhe sirva a melhor bebida da casa. Mas antes de servir, Maria pergunta se ele já ouviu falar na lendária espada divina Mione. Dizem que nenhuma força bruta é capaz de retirá-la da rocha, e apenas um herói reconhecido pelos deuses poderá empunhá-la um dia. Bom, pelas próximas 2 horas, Madara continua no bar, ouvindo relatos sobre a pequena cidade que está nascendo ao redor da sua masmorra. Com a construção da subsede da guilda avançando, o lugar já tá ganhando a forma de um vilarejo comercial bem agitado. De volta ao seu quarto, Madara desfaz a posição do boneco e admite que seu corpo original ainda é o mais confortável de todos. É quando Maria entra na sala. Bem, Maria é, na verdade, um monstro do tipo zumbi criado por ele, sendo um cadáver que se move apenas para cumprir suas ordens. Madara elogia o trabalho dela, dizendo que as roupas e cosméticos que elas criaram estão fazendo um sucesso estrondoso no cassino. Ele avisa que gostaria de verificar pessoalmente como tá o andamento do próximo projeto. Mesmo possuindo inteligência e cordas vocais, Maria quase nunca fala, o que o mestre considera apenas um traço curioso da personalidade dela. Ao entrar no departamento de desenvolvimento de prêmios, ele é recebido por outras 2 garotas, Melia e Alia. Como Maria não dava conta de tudo sozinha, Madara criou essas 2 novas assistentes, mudando apenas os penteados para não se confundir. Ele elogia Melia, comentando que o esmalte de unhas que ela produziu se tornou um dos itens mais populares entre as clientes, e termina parabenizando Alia, já que as roupas feitas por ela estão sendo usadas por quase todos os visitantes da masmorra. Madara orienta a garota a criar variações de cores para os mesmos itens, dando muito mais opções para os clientes do cassino escolherem. Embora elas não demonstrem emoções, essas zumbis são ótimas ouvintes e seguem todas as instruções à risca. Logo depois, o mestre pede para Maria mostrar as novidades que elas produziram para renovar o estoque de prêmios. E sobre a mesa, diversos frascos de esmalte e batons coloridos revelam um grande avanço do departamento de desenvolvimento. Nosso garotão questiona se os materiais usados na fabricação são tóxicos. Afinal, se os cosméticos fossem venenosos, a masmorra seria vista como um lugar perigoso e viraria alvo fácil de conquistadores. Ele termina dizendo para as garotas avisarem caso falte qualquer material. Ao sair da sala, Madara dá de cara com Kerama. O pequeno assistente comemora a volta do mestre e diz que tem um assunto muito importante e formal para tratar com ele. O bichinho parabeniza Madara, revelando que hoje completa exatamente 1 ano desde que o nosso herói assumiu o comando. É quando a bolinha de pelos avisa que tem uma notícia boa e uma ruim para dar. Assim, Kerama decide começar pela parte positiva. Ele explica que, por sobreviver 1 ano inteiro, Madara ganhou o direito de entrar na exclusiva Sociedade das Masmorras. Trata-se de um espaço compartilhado onde mestres veteranos podem se reunir livremente através de círculos de transferência. Nosso mestre admite que nunca tinha ouvido falar da existência de um lugar assim para seres poderosos como ele. E Kerama explica que é uma regra não contar aos novatos, já que muitos não duram 1 ano ou acabam virando presa dos veteranos. Na tal sociedade é possível trocar informações valiosas e até comprar e vender monstros com outros mestres experientes. Madara logo pensa que com esse novo acesso abrir uma segunda filial do seu cassino pode se tornar um plano real. Além disso, o lugar permite pegar pontos emprestados, mas Kerama avisa que existe um processo rigoroso e existem garantias pesadas. O assistente revela que a garantia não são apenas itens, mas sim a própria estrutura física da masmorra de quem pede os pontos. Se a dívida não for paga, a masmorra é fatiada e convertida em pontos pelo sistema para pagar os credores. Caso as coisas saiam do controle, o mestre devedor pode acabar perdendo quase todo o seu domínio de uma vez só. Madara brinca que é preciso usar o sistema com responsabilidade, notando que quem empresta também corre o risco de ficar sem nada. Mas com tudo isso, ele decide que deve instalar o círculo de transferência imediatamente para que ele possa interagir
interagir com outros mestres. Mas Kerama logo interrompe, lembrando que a má notícia do dia ainda precisava ser revelada. Uma intimação oficial chegou. Madara foi convocado para um inquérito diante de uma junta de mestres superiores. Ao ler o papel, ele descobre que está sendo acusado de causar problemas sérios na gestão e no equilíbrio das dungeons. Kerama revela que quem está por trás da acusação são os 8 grandes, os mestres que ocupam o topo na hierarquia mundial. Eles são soberanos absolutos do sistema, governando as 8 masmorras mais famosas e temidas de todo o mundo. Entre eles estão os mestres da masmorra de prata, o do veneno de inseto e o lendário dragão negro, todos com milhões de pontos. Eles são seguidos pelas mestras do desejo, do fascínio, da donzela celestial e os mestres da lâmina malévola. Madara pergunta qual é o seu saldo total, e Kerama responde que ele possui apenas cerca de 4 milhões de pontos acumulados. Ele se pergunta por que os deuses do topo estariam perdendo tempo caçando briga com alguém que tem 2 dígitos a menos do que eles. É quando ele percebe que ser uma masmorra que não matou uma única pessoa até hoje é o que realmente os incomoda. Com isso, Madara conclui que, independente das desculpas deles, o verdadeiro problema deve ser a quantidade de pontos diários que ele fatura. Enquanto os mestres de elite sofrem para lucrar, o cassino de Madara mantém uma média incrível de 10 mil pontos ganhos por dia. O mestre entende que virou um alvo por se destacar demais, e que os grandes mestres agora querem martelá-lo para baixo. Sem perder tempo, ele convoca Kerama para traçarem uma estratégia de defesa, já que o inquérito será amanhã ao meio-dia. Enquanto isso, longe dali, uma mulher foge pela floresta, chorando e gritando que todos os seus companheiros foram mortos. Ela fazia parte de um grupo promissor de novos aventureiros que, após conquistar várias masmorras, cometeu o erro de desafiar a masmorra do dragão negro. Enquanto avançavam pelas camadas intermediárias, eles caíam na gargalhada após concluírem que as 8 grandes masmorras não passavam de lendas exageradas. No entanto, a arrogância daquele grupo estava prestes a ser esmagada da forma mais cruel possível. Em apenas um único confronto, o grupo inteiro foi aniquilado. Diante dele surgiu uma aura negra, o estágio final e absoluto de poder que um monstro pode atingir, tornando qualquer vitória humana impossível. Aquelas criaturas eram a própria encarnação do desespero. Naquele momento, a garota, paralisada de medo, finalmente entendeu o peso do terror que as 8 grandes masmorras representavam para os mortais. Enquanto sua cabeça era arrancada, seu último sentimento foi de arrependimento por ter se envolvido com seres tão malignos. De volta ao presente, o selo da convocação brilha na mão de Madara, sinalizando que o transporte para o inquérito estava pronto. Enquanto Kerama pede pro mestre tomar cuidado, nosso garotão declara ser a hora de enfrentar os 8 grandes. É isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, então já deixa o like aqui embaixo e comenta alguma coisa legal pra parte 2. Eu adoro ler os comentários e isso me ajuda bastante. Então é isso, até o próximo vídeo e falou!